Vamos tentar descobrir um falso profeta hoje. Mas veja, é difícil descobrir, porque ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado, Jesus está falando isso. Ele vem com pele de ovelha, mas na verdade ele é um lobo. Então por isso que às vezes a gente tem dificuldade de descobrir o falso profeta, porque ele vai vir disfarçado. É claro, minha gente, o diabo sempre se disfarça. Isso é uma grande estratégia do demônio. Ele sempre se disfarça. Para quê? Para não assustar. Então por que o falso profeta vem disfarçado? Para não assustar você. Para que você ouça o falso profeta e para que você então vá se distanciando do verdadeiro evangelho. Porque é isso que o falso profeta faz. Ele pouco a pouco vai distanciando você do verdadeiro evangelho. Como descobrir se é falso profeta? Gente, a primeira coisa, isso diz respeito a você. Você precisa conhecer a verdade. Você. Qual é o problema? Que muita gente está sendo enganada. Você é enganada por falso profeta porque você não conhece a verdade. Porque você não estuda a sua fé. Olha aqui, eu estou aqui com duas coisas que você precisa. Catecismo da Igreja Católica e Bíblia. Você precisa conhecer o Catecismo da Igreja Católica. Você que é católico, precisa conhecer o Catecismo da Igreja Católica. Tem muitos de vocês que não têm ainda esse livro em casa. É urgente você comprar este livro, você ter esse livro e começar a devorar esse livro, começar a entender esse livro. Eu comecei a ler isso aqui com 14 anos de idade, nunca mais parei. E eu leio sempre, porque aqui está a explicação das verdades da nossa fé. Então tem gente que não conhece isso aqui e aí é enganado por qualquer um que fala besteira contra. Para descobrir falso profeta, primeiro você vai ter que saber a verdade. Porque só quando você souber a verdade é que você vai saber quem está mentindo ou não. Agora, como descobrir se é falso profeta? Veja se ele tem comunhão com a igreja. O verdadeiro profeta tem comunhão com a igreja. Veja se ele prega a palavra de Deus realmente, ou seja, veja se ele prega a palavra de Deus verdadeira. E não fica iludibriando. E não fica amaciando o ego das pessoas. Veja se ele faz o que faz por dinheiro ou por poder. Falso profeta gosta de dinheiro, minha gente. Falso profeta gosta de poder. Falso profeta usa do evangelho para outros interesses. Veja se o seu ministério tem frutos verdadeiros de conversão. Veja se essa pessoa ela tem gerado arrependimento nas pessoas. Se as pessoas têm mudado de vida. E eu não estou falando se as pessoas gostam da pessoa, não. Porque muitos gostam do falso profeta. O falso profeta, ele anima muitas pessoas, as pessoas gostam. A pergunta é se a pessoa está abandonando o pecado, se está abandonando vida errada. Veja se ele luta para viver o que ele prega. Um falso profeta fala, mas não vive muitas vezes. O verdadeiro profeta luta para viver o que prega. Veja se ele busca agradar a Deus ou às pessoas nas suas pregações. Aqui estão algumas dicas para você descobrir quem é falso profeta ou não. Cuidado para você não se deixar enganar pelos falsos profetas. Está cheio, dentro e fora. Que Deus te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.